Vamos apresentar sobre o metabolismo dos filhotes e por que eles têm uma mortalidade tão alta, feito por Giovana, Luna, Yasmin e Stephanie. O público-alvo dessa apresentação vai ser ao público geral que tenha contato com filhotes e para quem tenha interesse. A triade neonatal consiste da hipoglicemia, hipotermia e a desidratação. Isso acontece porque os neonatos e filhotes passam por muitas mudanças ambientais e na dieta alimentar, o que os leva a passar por muitas mudanças fisiológicas para a adaptação. Os primeiros 30 dias de um neonato é uma fase muito delicada, com uma alta taxa de mortalidade por terem um autoimune tão imaturo, resultando neles pegarem doenças. A primeira doença sendo a hipoglicemia, que acontece quando o nível de glicose no sangue está baixo demais. Não sendo tratada da maneira correta, pode resultar em morte. Algumas dos sintomas mais comuns sendo fraqueza, apetite diminuído, convulsões, coma, tremores e espasmos. As causas podem ser pelo fato dos filhotes não serem desenvolvidos o suficiente para regular a glicose no sangue. Outra causa sendo a desnutrição, parasitas intestinais ou o frio. Os tratamentos variam entre tendo a alimentação e dieta adequada, exercício físico e xarope de glicose. A próxima parte da triade sendo a hipotermia, que acontece quando a temperatura corporal está abnormalmente baixa, geralmente abaixo de 37 graus Celsius. Os sintomas são a palidez, frequência cardíaca e respiratória baixa, tremores e espasmos. As causas principais da hipotermia são porque o corpo perde calor mais rápido do que ele consegue produzi-lo, além de ser exposto ao frio extremo. Os tratamentos mais comuns para a hipotermia são o reaquecimento do filhote, soro e o uso de máscara de oxigênio. E por último, a desidratação, que é uma deficiência de água no corpo. 80% do peso corporal de um filhote é composto por água, e quando ficam desidratados, pode facilmente virar um problema crítico. Os sintomas são a urina amarelada, mucosa seca, saliva, gengiva e língua pegajosa e a perda de elasticidade na pele. As causas mais comuns são quando o filhote não é adequadamente hidratado, a temperatura ambiental está alta, amamentação inadequada, diarreia e vômito. E os tratamentos para reidratar o filhote são o soro, a fluidoterapia e a medicação. É muito importante entender os filhotes para que possamos cuidar deles da maneira correta. Mas, para cuidar deles da maneira correta e para entender o que há de errado caso haja alguma coisa errada, é importante entender alguns conceitos básicos sobre seu metabolismo. Para notar que algo está errado, é preciso entender qual é o funcionamento correto do metabolismo de um filhote, e é nessa diferença bioquímica que eu irei focar. Primeiramente, o que é o metabolismo? Tá aí uma palavra que todo mundo já ouviu, mas que é difícil pensar numa explicação. Metabolismo é um nome dado ao conjunto de reações químicas agrupadas em várias vias metabólicas que ocorrem nas células e que permitem que elas vivam, se desenvolvam e se dividam. Essas vias metabólicas podem ser definidas como reações químicas que acontecem em cadeia, sendo o produto resultante de uma reação utilizado como substrato na reação seguinte e assim por diante. O metabolismo se divide em dois grandes grupos. Reações catabólicas, onde há a obtenção de energia para ser usada em outros processos, sendo chamadas também de via de degradação, porque há a quebra de produtos maiores em produtos menores. E também há reações anabólicas, onde ocorre a produção de novos produtos que serão úteis no metabolismo. Também chamadas de vias de síntese, porque há a produção de produtos maiores a partir de produtos menores. Existem diversas vias no organismo e isso não difere nos filhotes. Algumas das mais importantes são a glicólise, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa, a gliconeogênese, dentre muitas outras. O enfoque desse vídeo é mais voltado para a glicólise e a neoglicogênese, mas isso não significa que as outras vias não sejam importantes. Todas são importantes para que os seres vivos existam. Agora que abordamos um conceito mais geral sobre o metabolismo, eu posso dar um exemplo de mau funcionamento do mesmo, que é extremamente comum nos filhotes, a hipóxia. Você sabia que a hipóxia associada a partos distóxicos é o fator responsável por 90% das mortes por causas não infecciosas até 48 horas após o nascimento de um filhote? Não? Então vamos começar do básico. Um parto distóxico ocorre quando não é possível iniciar o parto no momento correto ou quando há algum problema na saída normal do feto depois do parto iniciar. Já a hipóxia pode ser definida como uma situação onde os tecidos não estão sendo oxigenados de forma correta, geralmente por causa de uma concentração insuficiente de oxigênio no sangue. Você já parou para pensar o porquê de precisarmos de oxigênio para sobreviver? Pode parecer uma pergunta boba, mas a resposta pode não ser tão intuitiva assim. O oxigênio, na verdade, é importante porque funciona como um aceptor final de elétrons num negócio chamado de cadeia transportadora de elétrons. Agora complicou, né?
Essa cadeia transportadora de elétrons, basicamente, usa a passagem de toda a energia que foi produzida em outras vias, como a glicólise e o ciclo de Krebs, como precursora de um mecanismo de bombeamento de prótons, que faz com que ATP seja produzido. Esse ATP é a moeda energética da célula e é usado para que outras reações metabólicas possam ocorrer. Onde o oxigênio entra nessa história? Ele é o receptor final dos elétrons que passaram por essa cadeia e que, portanto, auxiliaram nesse bombeamento de prótons para a produção de energia. Daí vem o problema da hipóxia. Se não tem oxigênio para receber esses elétrons, como que vai ser gerada a energia? Por causa desse problema, o metabolismo busca meios de contornar essa situação. Existem dois tipos de respiração em seres vivos, a aeróbica e a anaeróbica. As duas seguem o mesmo princípio da passagem de elétrons para a geração de energia, tendo em comum diversas etapas. Porém, na aeróbica, o oxigênio é o receptor final de elétrons, como eu expliquei. Já na anaeróbica, geralmente presente em bactérias e outros seres vivos que habitam ambientes pobres em oxigênio, são usados outros compostos como receptor final desses elétrons, geralmente sulfato, nitrato ou enxofre. Mas o que acontece com o organismo anaeróbico na situação em que há falta de oxigênio? O metabolismo busca subterfúgios para essa situação, e um desses subterfúgios é a fermentação láctica, a partir da glicólise. Para entender melhor a fermentação láctica, precisamos primeiro abordar os pontos principais da glicólise e sua importância no organismo. A glicose, obtida através da ingestão de carboidratos, é a principal fonte energética nos animais, então, em uma situação normal, ela é sempre a via de eleição. Essa via é a primeira etapa da respiração celular, aquela série de reações que combinam na geração de energia que eu falei. Além disso, ela também é a via precursora da fermentação láctica, processo importante para que possamos entender a hipóxia. A glicólise pode ser definida como uma série de reações que extraem a energia da glicose por meio da quebra dela em duas moléculas de 3 carbonos chamadas de piruvatos. Alguns pontos importantes da via são: ela tem 10 etapas, ocorre no citoplasma da célula e pode ser dividida em duas fases, importantes para seu entendimento. Uma fase onde é investida energia e uma fase onde é produzida energia. Na fase de investimento, ela recebe fosfatos de 2 ATPs, aquelas moedas energéticas que eu falei, que são necessárias para as reações metabólicas poderem acontecer. Na fase do pagamento, lembrando que a glicose foi dividida em 2 açúcares de 3 carbonos, há a devolução dos fosfatos, gerando 4 novas ATP, além da redução de 2 NAD em 2 NADH, um para cada açúcar triose, que vai basicamente carregar elétrons até a cadeia transportadora de elétrons. Nessa fase são geradas também 2 moléculas de piruvato, que serão usadas no ciclo de Krebs, produzindo ainda mais energia que será destinada à geração de ATP na cadeia transportadora de elétrons. O que é fermentação lática? Por que o corpo faz isso? A fermentação é um processo de obtenção de energia que ocorre sem a presença de gás oxigênio. Sendo assim, trata-se de uma via de produção de energia anaeróbia. Nesse processo, o aceptor final de elétrons é uma molécula orgânica. Essa via é muito utilizada por fungos, bactérias e células musculares esqueléticas de nosso corpo que estão em contração vigorosa. A fermentação lática é realizada exclusivamente por ação bacteriana, mais conhecido como lactobacillus. Ocorre quando a glicólise tem como carboidratos a glicose ou a galactose, obtidas a partir da quebra de uma molécula de lactose, açúcar presente no leite. Na glicólise, com os derivados da lactose, temos a formação de ácido pirúvico, ATP e NADH2, em vez de NADH. Por meio da ação da enzima desidrogenase lática, o ácido pirúvico é convertido, por meio de uma reação de redução, a ácido lático, C3H6O3, quando a carbonila torna-se uma hidroxila. E quais são os efeitos do acúmulo do lactato no corpo? Pode gerar uma hiperacidez que causa dor e desconforto logo após fazer exercício físico, por exemplo. Em filhotes, as concentrações elevadas de lactato ao nascimento podem ser reflexo da acidose respiratória e metabólica que ocorre em quase todos os recém-nascidos. Segundo Kolisky et al. 2005, em estudos sobre a utilização de lactato sérico como marcador prognóstico em crianças gravemente doentes, a maioria dos pacientes com concentração de lactato acima de 2 mmol por litro evidenciou sinais clínicos de hipoperfusão. A normalização ou diminuição da concentração a partir de 24 horas de internação esteve significativamente relacionada com a maior probabilidade de sobrevivência. Concentrações de lactato inferiores a 5 mmol por litro e índice de Apgar superior a 9, analisados conjuntamente com a duração do parto, foram considerados bons índices prognósticos na neonatologia canina. E quais são a sintomatologia da hipóxia em filhotes? A bradicardia neonatal é consequência da hipóxia do miocárdio, sendo frequentemente corrigida com suporte ventilatório. A hipóxia perinatal associada à distocia é considerada a principal causa não infecciosa de mortalidade perinatal, com 90% das mortes ocorrendo até 48 horas após o nascimento.
Hipóxia fetal transitória ocorre durante o parto e é fisiológica, porém, na distocia, a hipóxia por tempo prolongado pode ocasionar a morte fetal. A prematuridade e o nascimento por parto cirúrgico podem cursar com insuficiência respiratória e a hipóxia devido à imaturidade pulmonar. Bom, o lactato é um produto intermediário do metabolismo dos glicídios, sendo o produto final da glicose anaeróbia. Durante o jejum, toda a glicose deve ser sintetizada a partir de precursores não glucídicos. Na presença de oxigênio suficiente e uma moderada taxa de glicólise, o ácido pirúvico entra no ciclo de Krebs, gerando CO2 e H2O, dióxido de carbono e água. Os filhotes não fazem tanta neoglicogênese devido a alguns fatores, como suas reservas de gordura corporal são mínimas, eles têm a capacidade metabólica limitada para produzir glicose a partir de precursores, suas reservas de glicogênio são limitadas e as reservas de glicogênio são esvaziadas rapidamente após o nascimento, fazendo com que uma adequada nutrição materna seja vital. Como já foi falado, os neonatos têm tendência a desenvolver a hipoglicemia. Mas por que isso acontece? Bom, o filhote ele apresenta uma certa imaturidade dos sistemas orgânicos até mais ou menos o final do primeiro mês de vida dele. Então o sistema hepático dele, que é o do fígado, ainda é incapaz de regular a utilização da glicose no sangue. Isso significa que ele não consegue realizar a neoglicogênese e o uso do glicogênio de forma adequada em situações de jejum, em que o animal não vai estar adquirindo a glicose provinda do leite materno. A neoglicogênese é uma via anabólica do metabolismo que realiza a síntese de glicose por outros compostos já presentes no organismo do animal, só que não consegue ser utilizado de forma eficaz pelo sistema hepático de um filhote. E o glicogênio é a reserva de glicose do filhote, que ainda possui um estoque muito baixo, não sendo possível utilizá-lo para reverter a hipoglicemia. E além desses, há mais um fator que contribui com a hipoglicemia, que seria a glicosúria. Filhotes eles têm isso naturalmente, mas isso seria a perda de glicose pela urina, que é causada pela imaturidade do sistema renal. Bom, se o neonato não consegue utilizar a neoglicogênese para reverter a hipoglicemia, então essa via metabólica e a via da glicólise são diferentes? Sim, mas elas não são exatamente inversas. Elas apresentam algumas reações incomuns, mas elas são diferenciadas por 3 reações irreversíveis, que têm uma regulação recíproca feita por enzimas que as impedem de entrar em um ciclo fútil. O ciclo fútil seria quando 2 vias metabólicas ocorrem simultaneamente somente gastando energia. Por exemplo, se a glicólise ocorresse transformando glicose em piruvato e esse piruvato fosse diretamente utilizado pela neoglicogênese para produzir glicose, isso não geraria energia, só apenas gastaria ela, não sendo proveitoso. Ou seja, a regulação das vias metabólicas é muito importante para um filhote, já que ele necessita muito da energia que ele produz. Para finalizar, é preciso destacar como a tríade é causada, porque ela é uma manifestação clínica que só se apresenta quando há alguma função orgânica em desequilíbrio no neonato. A tríade ela pode ser causada por vários motivos, sendo sempre necessário observar a situação geral do filhote, seja o ambiente em que ele está ou como está sua alimentação ou alguma doença nele. Um exemplo seria um de um ambiente sujo. Um filhote em um ambiente sujo, ele vai se contaminar. Isso vai causar uma infecção nele. Essa infecção vai acabar levando ele à letargia. A letargia é um cansaço que é a diminuição da energia do filhote. Isso vai fazer com que ele fique longe da mãe e dos outros filhotes, que são a fonte de calor dele. Isso vai levar à hipotermia, que causa a diminuição do reflexo de sucção do filhote, que o impede de tomar o leite materno, e isso leva à desidratação e ao jejum, que causa a hipoglicemia. E tem como corrigir a tríade para evitar a morte do filhote? Sim, tem. Para corrigir a tríade, deve-se corrigir cada uma das manifestações clínicas. A primeira coisa que deve ser realizada é normalizar a temperatura do filhote antes de alimentá-lo, mais ou menos entre 34,5 a 36 graus Celsius, pois alimentá-lo com hipotermia pode causar uma proliferação bacteriana que pioraria a situação dele. Então, no caso da hipotermia, para corrigi-la, deve-se aumentar gradualmente a sua temperatura, seja colocando junto de sua própria mãe ou com o uso de bolsas térmicas ou alguma lâmpada térmica, sempre tomando muito cuidado, pois os filhotes podem se queimar facilmente por ainda serem muito sensíveis. Depois, pode-se corrigir a hipoglicemia. Para isso, pode-se realizar o aleitamento, seja pela mãe, por mamadeira, por alguma seringa ou por alguma sonda, com exceção de casos mais graves que variam dependendo da situação. E por fim, tem desidratação, que pode ser corrigida com fluidoterapia, ou em casos mais leves de
desidratação pode ser corrigido com o próprio leite materno. E a última coisa que deve ser lembrada sobre a tríade é que se um filhote apresenta qualquer um desses problemas, ele deve ser levado imediatamente em um veterinário.